Ontem, dia 4 de fevereiro, foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Essa data, gente, foi instituída pela União Internacional contra o Câncer para aumentar a conscientização sobre a doença e estimular a prevenção. A cada ano, cerca de 9 milhões de pessoas morrem de câncer. E um dos principais agravantes, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é que às vezes a doença ela é diagnosticada tarde. E aí, para bater um papo com a gente sobre esse tema, eu recebo agora aqui a oncologista Andréa Tatiane, maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por estar aqui mais uma vez, conversando um pouquinho. Que dia importante, né, Andréa, o de ontem? Na verdade, marca um dia que a gente precisa estar lembrando sempre. Né? É um dia para a gente falar sobre câncer, para as pessoas entenderem sobre câncer, para a gente entender que eu preciso fazer a minha parte em relação a mim mesma, a minha saúde, mas que eu posso ajudar o outro a fazer também, a cobrar das autoridades que de fato seja feito alguma coisa em relação à prevenção, ao diagnóstico, ao tratamento. Então, ontem as sociedades envolvidas, Sociedade de Oncologia, o INCA, então várias instituições se reuniram para falar sobre isso, cobrar do governo também. Muita gente, né, é diagnosticado com câncer todos os anos, né, Andréa? Isso. Ontem também foi publicado as novas estimativas de 2020, na verdade para o triênio 2020, 2021, 2022. E o que é que se espera? Pelo menos 625 mil novos casos de câncer por ano. Nossa. Se a gente for somar em 3 anos, é mais de 2 milhões de pessoas com câncer. Então, não é uma doença que está longe da gente, é uma doença que está perto da gente, né? Que a gente precisa falar, que a gente precisa cuidar, que a gente precisa tratar. Então, todo mundo conhece alguém que já fez um tratamento, que está em processo de diagnóstico da doença. E o que é que a gente vê hoje? Que é totalmente, são os fatores de risco está totalmente relacionado com como a gente vive. Então, de fato, a gente precisa tocar nesse assunto, falar sobre isso. É importante que a gente quebre o preconceito, que a gente quebre o tabu. Quando a gente fala de câncer, parece até às vezes que as pessoas elas têm medo de falar a palavra câncer, né? O que eu costumo falar para os pacientes que chegam para tratar é que tratar hoje câncer é diferente, talvez, de tratar um tempo atrás. Em relação à toxicidade, em relação a sintomas, câncer não é uma doença infecciosa, é uma doença genética, então não tem porque a gente ter uma alteração, uma mutaçãozinha, um erro genético no nosso DNA que acaba propiciando a isso. E a gente ter cuidado como é que a gente vai abordar isso, né? É uma doença como tantas outras, né? Que a gente trata, que a gente consegue curar, muitas vezes quando diagnosticado a tempo, mas as pessoas ainda têm esse medo. Falar aquela doença, de falar sobre a doença, a gente nota isso. Na realidade, a gente já mudou muito. E vem em processo de mudança, mas ainda existe. Mas é uma doença tratável, com possibilidade de cura, se diagnosticada a tempo. Então vamos lá, vamos explicar o que é o câncer. É diferente de tumor? Como é que é tão interligados? Fala tudo, Andréa. Na verdade, câncer é um conjunto de doenças, porque quando eu falo câncer, eu estou falando câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pulmão. Então, é um conjunto de doenças que tem uma característica comum, que é o crescimento desordenado das células. Então, as células começam a crescer e se proliferar de forma incontrolável. E por que isso acontece? Como isso acontece? Através de uma alteração genética, de uma mutação. A célula tem um erro, muitas vezes esse erro é devido aos estímulos durante a vida, digamos, de carcinógenos, como cigarro, dependendo do tipo de alimentação. Aquela célula tem um erro e perde aquela capacidade que ela tinha de bloquear o desenvolvimento da continuidade naqueles erros na célula. Então, aquela célula errada começa a se multiplicar de forma incontrolável e aí sim, de uma célula surge um conglomerado de células que é o câncer. Quando a gente fala tumor, especificamente, eu não estou falando de câncer. A gente pode ter um abscesso, às vezes uma infecção na pele. Não estou com um tumor ali na pele. Então, câncer é uma neoplasia maligna. Tem células que têm a característica de invadir tecidos, de ir para outros órgãos. Então, tem neoplasias benignas, né, lesões que algumas vezes pré-malignas. Então, quando eu falo câncer, eu estou falando de neoplasia maligna. Certo.
E aí, era isso que eu também queria perguntar, essa questão da diferença, né, entre o benigno e o maligno, que todo mundo fala, né? O neoplasia maligna tem duas características importantes que diferem de uma neoplasia, como falamos, benigna, que é o potencial de dar metástase e o potencial de originar vasos, que a gente chama de angiogênese. Então, assim, só o câncer consegue dar metástase e formar novos vasos. Neoplasia benigna, não. E geralmente a benigna é um tumor que ele tem cápsula, é uma lesão que ela não se dissemina, não sai, como a gente chama, infiltrando. Quando a gente vai olhar a característica celular, os núcleos são diferentes. É uma célula que é parecida com aquela célula inicial, aquela célula que deu origem, entendeu? Então, tem umas características específicas, mas de uma forma simples. Quando a gente faz uma colonoscopia, que é um exame de rastreio para câncer coloretal, a gente pode ter, de fato, o câncer, uma célula maligna, e pode ter o adenoma, que é uma lesão benigna. Então, a gente pode ter lesão benigna que se torne uma lesão maligna, mas nem todas as neoplasias benignas elas vão originar o câncer. É hereditário? Pode. Pode ser. Pode ser. Então, o que é que a gente fala? Na verdade, a minoria dos casos de câncer, de 5 a 15% deles, é hereditário. O que é que quer dizer? Passou de pai para filho. Aquele gene, já recebi aquele gene alterado do meu pai ou da minha mãe. Na verdade, a grande maioria dos casos a gente chama de cânceres esporádicos, que acontece, de fato, ao acaso. Só 5 a 15% deles, de fato, têm relação com hereditariedade. Tem sintomas específicos em que a gente para e pensa assim, opa, algo não vai bem, talvez seja melhor ou não? Aí vai depender qual, do tipo, né? de câncer, de fato. O que é importante? Para os que a gente já conhece sabidamente, que tem rastreio, fazer o rastreio. Rastrear é identificar alguma coisa, uma lesão, quando não deu sintomas. Por isso que a gente faz uma mamografia, colonoscopia, tá? O Papa Nicolau. Mas a maioria ainda dos cânceres, eles são assintomáticos. Quando eles vêm dar sintomas é quando eles estão um pouco, realmente, com um tamanhozinho maior. Por isso a importância do profissional. Às vezes a gente tem algum sintoma que começou, mas não, é a minha posição, eu estou sentada errado, foi alguma coisa que eu comi e não vai relevando aquilo. Então a visita regularmente ao médico é importante. É importantíssimo. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, é importante que a gente pense nesse rastreio? Seria ligado a isso? Isso. Quando a gente fala, como é que a gente consegue geralmente dar diagnóstico precoce? Pelo rastreio. Pelo rastreio. Que é quando eu vou dar o diagnóstico de um câncer de mama, que eu não estou sentindo, mas que pela mamografia eu consegui ver. Aí eu consigo dar diagnóstico em lesão pequena, lesão que ainda às vezes nem invadiu o tecido, que a gente chama carcinoma in situ. Para isso, preciso fazer o rastreio. O que é importante é que para os principais cânceres, como eu disse, saiu as estimativas para 2020. Quais são os principais cânceres? Câncer de mama, câncer de colo uterino, câncer coloretal, câncer de próstata, são os mais incidentes, câncer de pulmão. A maioria todos esses cânceres, praticamente, a gente faz rastreio. Então, para câncer de colo, tem a colonoscopia, o sangue oculto nas fezes. Para câncer de mama, tem a mamografia. Para câncer de colo uterino, tem o Papa Nicolau. Para câncer de próstata, tem o toque retal junto com o PSA. Para câncer de pulmão, existem algumas discussões. A gente, de fato, tem exame de rastreio, que é a tomografia com baixa dose de reação, para quem é tabagista, não para a população em geral. Então, assim, para os principais, a gente consegue rastrear. Certo. Tá? A gente consegue fazer algum exame para tentar descobrir e fazer um diagnóstico precoce. Tá. Mas quando não, a visita regular ao médico é importante. E os tratamentos, Andréia? Quais que são os tratamentos que nós temos hoje disponíveis no mercado? Antes a gente tinha uma visão de que, câncer, para tratar, vou precisar perder todo o meu cabelo, vou ficar careca, né? Principalmente mulher tinha muito isso. Quais são hoje os tratamentos que nós temos disponíveis? Vai ser necessário cair o cabelo? Vamos explicar, né, também. A gente, quando geralmente fala em câncer, a gente fala em tratamento que a gente chama mais de uma modalidade de tratamento. Geralmente o paciente pode fazer rádio, pode fazer químio, cirurgia. Hoje, como eu disse, dependendo do tipo de câncer, ele pode precisar fazer uma quimioterapia específica. Então, alguns quimioterápicos, de fato, caem o cabelo. Para quando a gente vai tratar a mulher com câncer de mama, o principal quimioterápico, um dos mais usados, ele de fato faz cair o cabelo. Tá?
Quando a gente vai tratar câncer coloretal, não necessariamente. A quimioterapia que a gente pode usar não precisa, tá? Cirurgia é muito importante, então. Sempre, para a gente falar em doença curável para câncer de mama, geralmente passa pela cirurgia, assim como outros tipos de cânceres, então. Só que hoje a gente tem cirurgias bem menos invasivas, a gente pode fazer cirurgia videolaparoscópica, tem locais que já fazem cirurgia robótica, então não precisa ter aquela abertura enorme, dependendo da região que seja. Hoje a gente tem radioterapia. Antigamente, fazer radioterapia, por conta das máquinas e do que se tinha antes, tinha uma toxicidade importante. Hoje a gente faz uma radioterapia que consegue direcionar exatamente as áreas da melhor maneira para diminuir a toxicidade nas regiões vizinhas. Então, a gente não tem toxicidade como a gente tinha antes. Ótimo, que é outra dúvida do pessoal. O pessoal geralmente falava assim, eu sou do interior, então eu estava muito, você vai fazer radioterapia, vai acabar afetando os outros órgãos. De fato, né? A gente tem essa questão de toxicidade em outros órgãos, mas hoje é bem menos. A toxicidade é muito menor, por conta da tecnologia que a gente tem disponível. Certo. Né? Como é que está aqui a nossa situação do nosso estado em Alagoas em termos de tratamento de câncer? Geralmente, quando a gente fala de tratamento, as pessoas elas relacionavam antes muito a outras cidades, né? A Recife, que está aqui vizinho, a São Paulo, aos grandes centros urbanos. Como é que está hoje aqui a situação, André? Hoje nós temos centro aqui em Alagoas, né? Então, hoje a gente consegue tratar e tratar muito bem. Inaugurado recentemente, hospital de oncologia na cidade, então assim, hoje no hospital a gente tem radioterapia, tem centro cirúrgico, tem quimioterapia, tem tudo que a gente precisa, tem toda a parte de diagnóstico também, porque a gente precisa fazer um bom diagnóstico, a gente tem no nosso estado, tá? E profissionais muito bons, com ótimas formações para a gente estar tratando aqui, tá? Inevitavelmente a gente vê muita gente ainda indo para São Paulo, a gente via muito mais, São Paulo, Rio, enfim. Hoje a gente já está vendo que as pessoas têm segurança de fazer o tratamento aqui. Isso, né? é muito bom, né? Tratamento perto da sua casa, perto da sua família, perto dos seus amigos e um tratamento de qualidade. Então hoje, de fato, a gente trata câncer e trata muito bem no nosso estado. Já não é fácil você receber a notícia, né, de que você está com a doença e ainda mais ter que estar afastado, né, do conforto do seu lar, de estar ao lado da sua família. Às vezes isso pesa, né, André? Às vezes não. Que às vezes não. Faz uma diferença. Faz a gente ver que na prática clínica para o paciente estar junto dos seus familiares, ter uma retaguarda, a gente sabe que pode ter às vezes intercorrências durante o tratamento, então você está bem tratado, ter segurança de onde você está, no local que você está e junto daqueles que você ama, faz diferença, inclusive na resposta ao tratamento. Tá. Você falou sobre a importância do diagnóstico precoce, mas tem outros cuidados que as pessoas elas podem tomar que ajudam na prevenção? Sim. O que é que a gente está sendo focado e está sendo falado muito é sobre mudança do estilo de vida. Sim. Qual é o principal fator de risco quando a gente fala em câncer modificável? É o tabagismo, pelo menos o que foi o que mais conhecido. Tabagismo, 30% dos cânceres de forma geral tem relação com o tabagismo. Mas hoje tem algo que antigamente não se tinha tanto, que daqui a pouco está ali, ó, tão importante o cuidado quanto o tabagismo. É a própria alimentação. Sim. É o que a gente deixa entrar na nossa boca. Então, e isso só eu posso mudar, né? Então, quanto mais alimento processado a gente come, maior a possibilidade. A gente está tendo crianças obesas, que geram adultos obesos, que geram possibilidade de ter, de fato, câncer, assim como outras doenças, diabetes, pressão alta. Então, o que a gente tem que focar, e tem muitas campanhas sendo direcionadas para aquela criança, para não ser um obeso e para diminuir a possibilidade de câncer no futuro. Ou, daqui a pouco, chega também a 30% a possibilidade, quando a gente bota lá, quais são os principais fatores de riscos modificáveis. O alimento está lá, praticamente. Sim. Um terço também dos tipos dos cânceres são devidos à alimentação. Então, isso só eu posso mudar. O que entra na minha boca, só eu posso mudar. Né? Então, comer mais fruta, comer mais verdura, menos alimentos industrializados, menos alimentos processados, enlatados, tá? Bacon, presunto, salsicha, linguiça, quanto mais processado, quanto mais industrializado, aí, ó. melhor, tá? Quanto mais saudável, alimentos saudáveis você tem naturais na sua alimentação, melhor. Quanto menos refrigerante você tomar, melhor.
o álcool, que é quanto de álcool? Na verdade, o principal metabólito do álcool, acetaldeído, ele é um metabólito ativo, o que a gente chama de um carcinógeno. Então, beber, teoricamente, você já predispõe. Tem quantidade? Já se tentou verificar isso nos estudos? Não. Então, quanto menos, melhor. Tá? Atividade física também ajuda a diminuir sedentarismo. O obeso, ele acaba sendo inflamado, ele tem uma inflamação crônica, que isso propicia, principalmente nas mulheres, aumento de estrógeno também, então que origina outros cânceres. E ali, a má alimentação anda junto com a obesidade, né? E anda junto com o sedentarismo. Então, isso de fato, mudar isso reduz o impacto, reduz o número de diagnóstico de câncer, principalmente da maneira como a gente está vivendo. Isso só eu posso fazer por mim. Posso fazer pela minha família, né? Posso fazer na minha casa. Isso mesmo, e começar desde pequenininho, gente. Vamos cuidar também das nossas crianças, tá? Para que a gente tenha uma população cada vez mais saudável. Andréa, contatos, redes sociais, uma mensagem que você deixa aí para o pessoal de casa, quando a gente fala desse dia que foi tão importante ontem. Na rede social, doutora Andréa Tatiane, tá? Que aqui o tema do que tá se usando é eu sou e eu vou. Eu sou porque eu preciso cuidar de mim, eu vou porque eu vou ajudar aos outros. Então, que a gente possa modificar nossos hábitos de vida, não só pensando no câncer, mas pensando nas outras doenças também. Pensando em viver bem, viver por mais tempo, em viver melhor. Pensando em me cuidar, fazer, de fato, visita regular, os meus exames. Então, assim, é cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, cuidar do que entra pela nossa boca, tá? Cuidar da gente, tá certo? Falar do local que eu trabalho, trabalho na MedRad, uma instituição que está crescendo. Agora, como eu disse, a gente tem um hospital, a gente consegue tratar com qualidade os nossos pacientes, a gente pode e consegue tratar muito bem aqui em Alagoas. Muito bem, maravilhosa. Obrigada. Tá? Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada mesmo, bom dia. Se cuide, tá? Esse que é nossa grande missão aqui no Meia Assim, é sempre estar informando a você e pedindo para você se cuidar. E olha só, pessoal de casa, vocês não vão sair daí, tá? Porque daqui a pouco a gente tem matéria, tem culinária, tem o Momento Gazeta Web, tem muita coisa boa ainda pra gente fechar o programa. E eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim volta já já.